Seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando a primeira edição do AbrasaCast. O quadro de hoje é o pastor, filósofo, teólogo, um montão de coisa. Pastor Ricardo, Seja muito bem-vindo. fala com o público, por favor. Olá, bem-vindo a todos que estão nesse podcast hoje. Uma alegria a gente poder estar iniciando esse projeto, um projeto que visa alcançar muitas pessoas, e é um prazer estar aqui inaugurando hoje esse momento tão especial. É uma alegria para a gente poder estar hoje fazendo parte de uma história no Brasil, uma história nova, uma história desafiadora. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história hoje, falar um pouquinho do metodismo, um pouquinho de John Wesley, um pouquinho da relação entre o metodismo e a nossa vida pastoral, e como é ser um pastor metodista. Eu espero que a gente tenha um bate-papo legal aí hoje, e cada um que possa estar com a gente aqui possa, de fato, perceber coisas muito boas e especiais nesse projeto nosso como igreja, e como ser pastor pode influenciar também cada um que está nos ouvindo. Quem sabe alguém vai se sentir chamado, quem sabe alguém vai desconstruir a imagem errada que está sendo feita a respeito de igreja, de pastor. E quem sabe também a gente consegue levar muitas pessoas a conhecer o que é metodismo, né? O que é essa história do metodismo, que é uma história bem longa e bonita, e talvez muitas pessoas que não conhecem vão conhecer a partir da nossa conversa aqui hoje. Sim. Caraca, Como ele que não gaguejou, esse... né? Tu viu, né? Não gaguejou nada. Acontece, só foi. né? O cara já é brabo, a experiência dele já fala por Nada, si nada. próprio, né? Que Ô, pastor, isso? assim, como então que se iniciou a história do Senhor dentro da nossa denominação, assim? Como que surgiu isso na vida do senhor? Então, na verdade, a minha história denominacional, ela começa já na minha infância, porque meus pais eram batistas, né? Foram criados na família tradicional batista, meu avô batista, mas meus pais começaram a ter contato com pessoas que iam para o monte e oravam e tinham uma maneira diferente de entender o evangelho no sentido da busca no Espírito Santo. E aí meu pai começou a questionar muito essa história de não poder dar glória na igreja, de não poder falar em Pentecostal, línguas. né? E aí ele teve contato com o movimento metodista wesleyano, e ele decidiu, então, ir para a igreja metodista wesleyana. E eu, desde pequeno, já nasci dentro dessa igreja. Fui apresentado pelo pastor Gessi, que é um pastor hoje jubilado, que está morando lá em Cabo Frio. E ele me apresentou lá em 79, quando eu nasci, na igreja wesleyana de Benfica, que é um bairro lá de Itaipava, em Petrópolis, né? E aí eu cresci dentro da igreja. Então, eu cresci dentro da igreja wesleyana de Benfica, passaram por lá vários pastores. Pastor, assim que eu me lembro muito, foi o pastor Moreira, que foi um pastor muito importante para a história da denominação. Então, fui construindo essa história dentro da denominação. Em uma só igreja? Eu fui da igreja wesleyana de Benfica até 90, até o ano de 90. Em 89, 87, 88, 89, tiveram algumas mudanças estruturais na igreja de costumes, e meu pai era radicalmente contra que mulher usasse calça comprida, né? Então, meu pai ficou chateado e saiu da igreja. E aí ele foi para uma igreja, uma comunidade evangélica, de uma missionária que era da igreja wesleyana, que também tinha tido uma dificuldade, e ela montou uma comunidadezinha evangélica pequena, e meu pai foi para lá. Meu pai tinha câncer nessa época, e aí meu pai milagrosamente foi curado, Deus o curou. Em 90 isso? Em 90, isso. Ali no ano de 90, 91, por ali, né? E aí meu pai foi curado, e em 92 meu pai começou a seguir firme lá nessa igreja, e foi lá que eu tive uma experiência de conversão, né? Que era a comunidade evangélica de Nogueira, depois virou a comunidade evangélica dos Frios, depois virou a comunidade evangélica de Petrópolis, que a gente foi crescendo e mudando. E lá eu passei minha adolescência, fui batizado lá, e aí depois eu retornei para a igreja wesleyana. Eu já estava no seminário, né? Retornei, e aí a gente já começou um projeto numa congregação no bairro de Petrópolis chamado Castelo São Manuel. Lá eu comecei minha trajetória de novo, e eu já era aspirante a pastor, né? Aliás, perdão, já era seminarista, né? Terminando meu seminário, terminei 99? Meu seminário. Não, aí já era 2003, eu passei um tempo bom lá, né? Então já era 2000. Quando eu retornei para a igreja wesleyana já foi em 2003. E aí, nesse período, eu comecei o seminário em 99, em 2003 eu estava me formando. E aí eu ingressei na igreja do Castelo São Manuel. E aí, em Petrópolis? Petrópolis também, um bairro chamado Correias. O Castelo é um bairrozinho, subbairro de Correias.
E aí lá a gente começou a congregação com 17 pessoas. Na época o pastor Paulo César Azevedo era aspirante, ele foi líder dessa congregação. Pastor da Igreja Central de Petrópolis era hoje o bispo Jami. E aí ele era o pastor da Central, acolheu a gente, foram 17 pessoas e a gente começou um trabalho ali. Ali, com 17 pessoas, em mais ou menos um ano, a gente já tinha 80, 90 pessoas já frequentando. Sempre ali já auxiliando, né? Na Como verdade, pastor. quando eu entrei lá, eu já estava desanimado do ministério, assim, pela minha decepção na igreja anterior, eu estava querendo só concluir o seminário para me formar e acabar. E aí eu estava desanimado do ministério, não queria. Mas o pastor Paulo e o bispo Jami, na época que era pastor, insistiram para que eu me apresentasse. O que aconteceu assim, para o senhor também querer parar nesse período? Então, eu acho que... E aí entra uma coisa interessante, o Lucas, porque assim, eu acho que é um comparativo que a gente pode fazer, exatamente para quem está ouvindo, e talvez algumas pessoas passem por isso, é que eu estava numa igreja que era uma comunidade evangélica independente, né? Então, assim, qual o problema de uma igreja independente? Ou é um problema ou uma dificuldade, talvez, que eu vejo? Talvez para algumas pessoas não seja, mas para mim é. Uma igreja independente depende muito da visão pastoral, entendeu? Então, assim, o pastor acorda num dia com uma visão diferente, ele acaba mudando todo o processo de uma igreja, né? Então, assim, às vezes ele está indo para um caminho, aí ele acorda e fala, não, Deus me deu revelação para outro caminho, ou então eu senti a vontade de fazer outra coisa, ele vai por outro caminho. Então, você fica muito preso naquela visão pastoral. Você não sabe muito para onde ir. É mais dependente do que será feito. Exatamente. Já uma igreja estrutural, ela tem uma dificuldade. O que é? São as amarras estruturais que, às vezes, você não pode fazer além daquilo. Ela acaba te engessando. Mas ela tem um outro problema, ela tem uma coisa que é boa. O que é? Ela tem uma organização. Então, você sabe como é que você vai fazer. Né? É mais Por exemplo, seguro? Talvez seja mais seguro, né? Talvez seja mais seguro, mas, assim, você tem um norte melhor. Né? Por exemplo, como é que você faz para ser um pastor na igreja wesleyana? Você tem um caminho para seguir, entendeu? Seminário, apresentação, documentação, tem todo um processo. Lá onde eu estava, era se o pastor achasse graça, quisesse que eu fosse, e assim, eu fosse bem nas minhas atividades, eu seria. Se não, eu não seria. O meu projeto era para ser pastor dentro daquela estrutura. Eu tinha amizade de pastor, eu tinha todo o apreço. Mas aí, os desentendimentos me levaram a sair. E aí eu falei, não, desanimei, porque para mim, ser pastor dentro de um lugar sem estrutura era possível. Ser pastor da igreja juliana, para mim, era um negócio muito distante, entendeu? Por conhecer a igreja organizada, saber como é que ela funciona, para mim era muito Pensou distante que isso. teria mais amarras, né? Não é nesse sentido de amarras, mas eu tinha que ter muito mais Liberdade. qualidade. Não, qualidade. Eu ia ter que ter muito mais qualidade, eu ia ter que ter muito mais... Estudos, bagagem, estudo. Eu teria que passar por um crivo muito maior, entendeu? Que não era só o crivo do carisma, né? Era um crivo muito maior. Para você ter noção, na igreja wesleyana você faz teste psicotécnico, um psicólogo, para você saber se você tem aptidão psiquiátrica para poder... Essa é nova, essa eu não saber. sabia, não. Você faz, por exemplo... você tem que ter um nome limpo no SPC, você tem que fazer lá, puxar o SPC, Serasa, tem que ter um nome limpo e levar a documentação. Tem que tomar cuidado agora. Não é que isso não era possível para mim, mas eu achava que isso era distante. E também o ministério pastoral não era aquilo que eu achava que seria, pela minha decepção na ocasião com o meu pastor. Eu achava que pastor não era aquilo, tinha que ser uma coisa diferente, né? E aí, quando eu vim para o Wesleyana, o pastor Paulo Azevedo, ele falou, não, você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser. E aí ele pagou 1 ano de seminário para mim, né? Que eu tinha que fazer mais 1 ano de complementação. Eu fiz 4 anos. Era o final? Eu fiz seminário Batista do Sul. E eu fiz 4 anos. Quando chegou o final desses 4 anos, eu me formei, e aí foi em 2003. A gente começou a congregação em setembro, em dezembro eu me formei, em janeiro eu ia ficar tranquilo, ser membro, tava de boa. Só que aí... O pastor, não, você vai fazer mais 1 ano de complementação pedagógica no Ceforte, que eu precisava. Eu tive que fazer História do Metodismo, Teologia Sistemática na época, eram 6 módulos. E eu tive que fazer Administração Eclesiástica wesleyana, porque eu tinha feito História dos Batistas, Administração Batista, estudar Teologia Sistemática mais ortodoxa. Né? E essa área é a igreja que pede esse 1 ano? Isso vai mudando, mas ainda hoje é assim. Quando alguém vem de fora e faz um seminário que não é o Ceforte, hoje, IVE, né? A gente mudou o nome, agora Instituto Wesleyano de Educação. Quando alguém faz um seminário que não é, tem que fazer uma complementação para pegar as matérias que sejam. Hoje está um pouco diferente do que era na época, porque hoje você tem 1 ano todo de matérias pastorais. Então, você faz 1 ano de matérias pastorais. Na época, não. Na época, era 1 ano de complementação pedagógica, que a gente chamava. E aí, pagaram para eu fazer. Eu fiz porque foi pago. No final do ano... Foi abençoado. Eu tinha 1 ano e 3 e 4 meses de igreja.
Precisava de 2 anos completos para me apresentar, mas aí eles me deram a carta recomendando, foi aceita, eu me apresentei, e já em 2004 fui aceito como pastor. Né? Assim como, na época, ainda hoje é assim, não é pastor necessariamente, é aspirante a pastor. Então, você passa pelo período de estágio e logo depois você, cumprindo as exigências, é consagrado como pastor. Então, a minha caminhada começou no ministério assim. Mas a minha caminhada de igreja foi 10 anos que eu vivi na minha infância e depois voltando esse tempo que eu fiquei lá na congregação Castelo São Manuel. Assim, como que é o tempo do que o senhor foi consagrado até o tempo que o senhor efetivamente ali pegou uma igreja? Pode ter um tempo já certo ou demora muito? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Assim, no meu caso, eu fiquei 8 anos como aspirante. Então, assim, na minha época, podia, porque assim, a gente vai mudando a legislação, a igreja vai mudando o estatuto. Na minha época tinha assim, você era aprovado no estágio e você era eleito para você ser aspirante eleito a pastor. Então, se você fosse eleito, você estava apto para você ser pastor a qualquer momento. Então, qualquer momento que precisasse, você poderia ser consagrado. Eu fiz 2 anos de estágio, fui aceito, aprovado e fui eleito. E aí, depois desses 2 anos, eu poderia ser consagrado a qualquer momento. Mas aí você tem uma série de questões. Se você está indo bem na igreja, eu estava dirigindo uma congregação na época, dirigi 2 congregações, uma em Minas, em Santana do Deserto, e depois eu dirigi uma em Petrópolis, fiquei 3 anos lá, e depois eu fiquei em Petrópolis no Alto Independência. Então, nesses 8 anos de aspirantado, eu dirigi 3 anos a congregação e 5 anos outras. O meu trabalho lá me deu assim, bagagem e respaldo da liderança para que eu fosse consagrado, entendeu? E aí eu fui consagrado 8 anos depois. Na minha época, eu poderia ficar 10, 12. Tinha gente que ficou 14 anos para poder ser consagrado. Ele varia muito, né? O tempo até o senhor... Sim. Hoje mudou a legislação lá, nossa, então hoje você tem 6 anos para você ser consagrado, e senão você é descontinuado, entendeu? Então, se você em 6 anos não for consagrado, você é descontinuado, tem que dar entrada no processo todo de novo e voltar. Mas o tempo tem uma variação muito grande. O que eu vejo hoje é que o pessoal hoje é um pouco mais apressado. O pessoal já está fazendo seminário no primeiro ano, já quer formar sábado à noite, domingo de manhã, pegar uma igreja e ser pastor, entendeu? Mas, na verdade, na época, assim, a gente tinha uma ideia de que você tinha que levar uma congregação a ser igreja para você se tornar um pastor. Para ver se você já estava habilitado, então, Isso aí. Trabalho na congregação te habilitava a ser um pastor, né? Então, na época, a gente fazia isso. E quem não dirigia a congregação ficava louco para ter uma congregação para dirigir. Então, abria na casa dele. Tem várias histórias assim, de gente que abriu congregação para ser elevado logo. E aí foi a pastor. A gente tem, por exemplo, uma história nossa aí do grande amigo nosso aí, pastor Eli Bastos, que é o nosso secretário atual de educação da primeira região. O pastor Eli começou, ele, o filho e a esposa, num espaçozinho pequeno, a congregação dele, numa lojinha, né? E aí, com os irmãos começaram a chegar, foi crescendo, ele transformou aquele lugarzinho pequeno maior, depois compraram o terreno, virou igreja, ele foi pastor, e hoje está lá com a igreja abençoada lá do Jardim Primavera, primeira de Jardim Primavera, mas ele começou assim, né? Um trabalhozinho, ele e a família só. Entendeu? E foi crescendo, abençoando. Muita gente fez isso. Eu, quando fui consagrado, estava numa congregação com 80 membros, já tinha uma arrecadação mais ou menos, um bairro pobre, mas tinha uma arrecadação razoável. Já poderia, talvez, em 2 anos depois, virar uma igreja, entendeu? Então, já tinha um mérito, já tinha um caminho. Mas hoje mudou um pouco, porque a gente hoje tem pastor de área, hoje a gente tem pastores que são alguns sem ônus por causa de uma necessidade da igreja, então tem uma série de implicações. Mas, na verdade, a minha trajetória começou um pouco dentro disso aí, entendeu? Quando você assumiu a igreja, você sentiu uma diferença? Porque falam que assim, como eu vejo a consagração hoje, essas igrejas menores, eu sinto que tem uma diferença muito grande entre uma igreja, no caso da metodista, uma igreja propriamente dita, do que uma menorzinha. Então, você sentiu uma diferença quando você pastoreou uma igreja assim, uma igreja de grande porte assim, pela primeira vez? Porque, querendo ou não, quando você assumiu a nossa igreja, ela ainda era consagração. Então, você fazia com que uma... Congregação, perdão. Como uma congregação ela vira uma igreja, acaba tendo que ter uma mudança de mente, porque, querendo ou não, a congregação é acostumada a prestar serviço. Quando você vira igreja, é você por você. Então, você sentiu uma diferença? Porque você foi um pastor novo numa igreja nova, né? Se for para pensar.
Pois é, então, eu senti sim, uma diferença grande no sentido de que eu estava 8 anos em congregação, e a congregação tem que ter respaldo da sede, tem que fazer tudo que a sede pede. Por exemplo, uma coisa que é muito engraçado, agendas, né? Então, a gente ia fazer a agenda, por exemplo, da congregação, a gente tinha que esperar a agenda da geral, regional, distrital, sede. No caso, minha sede das minhas congregações era a Central de Petrópolis, que é uma igreja muito grande, e depois fazer da congregação. Sabe o que sobrava para a gente? Nada. Então, assim... E outra coisa, o trabalho também. O trabalho de congregação é muito maior, né? Porque você abre culto, começa abrindo a igreja. Abre a igreja, bota cadeira no lugar, abre o culto, às vezes você abre o culto, tira oferta, canta... Então, assim, na congregação a gente faz muito mais coisas, né? Então, você tem uma atividade muito grande. Teve vezes na congregação, por exemplo, de eu ter que dirigir o culto, sair para fazer a peça, né? E aí vi fazer a peça, eu tinha um papel de Jesus lá na peça, era crucificado, morria na cruz, ressuscitava, e voltava depois para pregar, entendeu? Então, tinha isso. Quando eu vim para a igreja Piabetada, já era uma igreja com 120 membros, já no hall ali direitinho, né? Era uma congregação virou igreja, mas já tinha uma estrutura rodando. E quando eu sentei a primeira vez no banco lá, sem ter que fazer nada, eu senti uma diferença enorme. É um alívio? Na verdade, não. Porque, assim, quando você está acostumado a trabalhar, quando você não trabalha, você sente que está meio inútil, entendeu? Você fica sente assim, falta, né? Eu não vou fazer mais nada, O que né? fazer agora? Não vou sair para pegar água, não. Trouxeram água para mim, vou ficar sentado aqui, não vou ter que falar nada, só na hora da palavra, entendeu? Então, assim, você sente essa diferença que depois vai se tornando cômodo, que é melhor, obviamente, né, para a gente, mas que de início você sente a diferença. É igual você... sei lá, você arruma a sua casa, você faz um monte de coisa dentro de casa e arruma e tal, aí você vai para uma estrutura onde tem um empregado, por exemplo. É bom? Mas você sente a falta daquilo naquele momento, você sente meio, não estou fazendo nada, né? E aí aconteceu isso, né? Eu fiquei assim, mas eu não tenho que pegar minha própria água, vão trazer para mim? Eu lembro que eu tive a minha posse, foi numa sexta, dia 4 de janeiro de 2013, foi a minha posse na igreja de Piabetá. E aí, no dia 5, era sábado, foi a inauguração do Distrito de Magé, que também inaugurou o novo, e no domingo foi o culto na igreja. Eu cheguei na igreja, sentei, e naquele dia o Ministério de Louvor cantou 8 músicas, assim. Me deram a palavra... Se empolgaram. Me deram a palavra 8 e 10, mas era assim. Aí, quando eu fui descobrir como é que era a liturgia, na verdade, não foi 8 músicas do Ministério de Louvor. Eram 4 do Ministério de Louvor, e 4 membros do Ministério de Louvor tiveram oportunidades ali entre eles, e eles cantavam também, tinham aquela oportunidade. E me entregaram a palavra 8 e 10. O culto começou às 7 horas, entregaram 8 e 10, assim, horário bom, preguei até 9 horas. Mas, assim, foi só pregar. Então, assim, mas, Juan, uma coisa que foi legal é que, isso que você falou, sentiu a diferença, mas eu era um pastor novo, quando eu vim para Piabetá, eu tinha 33 anos, mas a igreja também era nova. Então, como a igreja era uma congregação que virou igreja, a mentalidade também foi mudando. Então, muito do que eu imprimi para a igreja acabou acontecendo de maneira muito natural, porque a igreja também vai falar, agora nós somos igreja, o que o pastor vai dizer? Eu fazia e acontecia, né? E tem umas histórias muito legais, por exemplo, eu fiquei sabendo, as meninas do louvor, elas não podiam cantar no louvor de calça comprida, só podiam cantar de saia. Em 2013 ainda? Em 2013 ainda, em 2013, Aí, só podiam subir no púlpito para cantar de saia. E eu cheguei a assumir a igreja. Primeiro culto que eu estava lá, elas foram de calça. Por que elas foram de calça? O pastor está chegando, não sabe de nada. Vamos ver o que esse cara vai falar. Se ele brigar, a gente, não, mas a gente não sabia e tal. E se ele não falar nada, dá para dar o migué. Vamos tocar. Beleza, eu fui pro culto e eu não tinha problema nenhum, por quê? Diferente do meu pai lá, que em 90 saiu da igreja por causa da calça comprida, eu nunca tive problema com isso na minha adolescência e tal. A igreja que a gente foi depois também teve abertura e tal, não sei o quê. Enfim, e na igreja Wesleyana em Petrópolis, o movimento de abertura da igreja Wesleyana em Petrópolis para a calça comprida foi a partir de 90. Então, assim, em 2000, todas as igrejas de Petrópolis já tinham isso muito tranquilamente. Já era muito aberto, mais tranquilo. Então, tinha algumas resistências do louvor, sempre tinha essas questões da quem canta no louvor e tal. Eu lembro, tem um episódio desse também que aconteceu na Central de Petrópolis, teve algo parecido lá, quando o pastor Vitor chegou também lá, a pessoal do louvor também, as meninas do louvor só cantavam também com saia, mas lá na Central de Petrópolis era diferente, porque elas cantavam de saia, desciam pro banheiro da igreja central que fica embaixo, trocavam, botavam a calça e vinham pro culto. E no final do culto, quando ele chamava para cantar, nunca tinha... As meninas não subiam, ele começou a achar estranho, era a mesma história.
E aí mudou lá o processo também. Quando eu cheguei aqui, em 2013, tinha acabado. 2010, parece que foi o ano que o negócio começou as mulheres usarem calça comprida, aquele negócio todo. Diferente do pessoal acha, né? Eu sou natural de Petrópolis, e lá em Petrópolis a igreja é mais liberal do que aqui na Baixada. Eu achava que era diferente. Mas na Baixada, na verdade, demorou mais. A gente tem igrejas hoje ainda na Baixada Fluminense que tem muita dificuldade ainda com questão de roupa, questão de costume ainda tem. Mas para mim foi tranquilo por isso, entendeu? Porque eu vim, mas por outro lado, aí, a partir do momento que elas viram que eu não reclamei, Elas aproveitaram. até hoje tá Foi de calça. E aí, depois de 2, 3 anos que eu fiquei sabendo dessa história, e o líder da congregação, né, que dirigia a congregação, que ficou comigo, que era o presbítero também não teve problema nenhum. É um pastor agora que está chegando, tem respaldo do pastor, então ele não tem responsabilidade sobre isso. Não tinha mais, né? Então era bem legal. Ou então, pensando bem assim, olhando pelo lado... Você disse quando ser aluno, hoje em dia as pessoas pensam muito que quer fazer o curso e já pegam logo uma igreja. Você não acha que talvez todo esse processo de congregação, acho que ajuda num pastor, talvez, não diria nem que seja humildade, mas ajudar a entender a igreja? Porque quando você fala que passou por todos esses processos de abrir igreja, arrumava a igreja, fazia peça, cantava, não sei o quê. Então, é como se você pudesse entender o trabalho de cada pessoa na igreja, sabe? Então, porque às vezes pode ser que, quando você não passa por esse processo, talvez você acabe faltando talvez uma humildade, sabe? Você olha talvez para um diácono, pensa, o trabalho dele é simples e tal. Não sei se tô ficando louco. Não, mas acho que esse processo ajuda. Sim, ajuda você dar valor para o trabalho de todo mundo na igreja, né? Você olha para todo mundo sabendo que aquele trabalho tem valor, que é importante aquele trabalho, né? Por exemplo, teve uma congregação que eu cheguei na Alta Dependência que ela chegou a ter 2 membros, uma época. E quando eu fui saber o motivo, né, quando eu cheguei lá já não estava mais assim, mas eu fui saber o motivo daquilo ali, é porque a líder da congregação tinha a chave, só ela que abria a igreja, e às vezes ela tinha algum problema, assim, passava mal, o ônibus atrasava, isso era normal. Petrópolis atrasar o ônibus, quebrar o ônibus, é muito normal isso acontecer. E às vezes ela não conseguia chegar. E aí ela não chegava, o pessoal ficava na porta da igreja esperando, porque só ela que tinha chave. Mundo. Exatamente, entendeu? Aí depois os diáconos começaram a ter chave, abrir também. Mas assim, você começa a dar valor para coisas assim também. E uma outra coisa também que eu acho importante, aí muito mal comparando, mas vou fazer uma comparação assim, quando você, por exemplo, estuda medicina, quando você termina de fazer medicina, você vai para um hospital fazer residência, entendeu? Aprender um pouquinho na prática todo o processo da tua área de especialização, né? Quando você se forma no seminário, você precisa de um tempo fazendo algo com a mão na massa, sabe? Então, dirigir congregação te habilita muito, muito para isso, né? Tanto é que eu me lembro que assim que eu fui nomeado para Piabetá, o presbítero que era dirigente, o presbítero Márcio, ligou para mim e falou: você já pastoreou alguma igreja? Como é que é a tua experiência? Eu falei: cara, eu estou 8 anos em congregação. Né? Então, assim, apesar de ter uma diferença ser uma igreja, mas aquilo me deu capacidade de o processo te habilitou para já ter uma bagagem para muita coisa, entendeu? Muita experiência, já muita história que eu já sabia como é que funcionava, muita maneira de se lidar com as pessoas, já sabia como é que funcionava. Só que como aspirante liderando a congregação, a coisa boa era, quando o negócio ficava muito sério, ia lá no pastor, e o pastor tinha responsabilidade. Passava a bola. Agora com o pastor não, a última instância é minha. Mas me deu bagagem para isso. Nisso que você falou, sim, muito, na humildade, saber a importância de cada trabalho, saber como é que também as coisas funcionam, né? Tem muita gente hoje que não sabe como é que a engrenagem funciona. Então, assim, você imagina hoje um irmão que chega na igreja, vai só domingo na igreja, ou vai domingo na escola dominical. Vamos dizer que é um crente fiel ali, vai na escola dominical, vai quinta-feira, mas ele não sabe como é que a engrenagem da igreja funciona bem. Aí ele vai para o seminário, se forma, às vezes não passou pela junta diaconal, não passou pelo presbitério, e vai dirigir uma igreja, ou vai pastorear a igreja, vai ter muito problema. Vai ter muito problema, porque não vai conhecer a engrenagem. Eu, na estrutura da igreja, além de dirigir congregação, eu fui diácono, fui tesoureiro da igreja, fui presbítero. Então, assim, você faz reunião de junta diaconal, você conhece, você sabe, reunião de presbitério, né? Eu lembro de uma reunião de presbitério que eu tive, que eu estava do lado do pastor. Isso dá muita briga? Bastante, né? Reunião de presbitério sempre tem briga. Mas, assim, a reunião de presbitério, às vezes, é complicado porque você tem muito assunto pesado, né? Assunto de pecado, gente que fez coisa errada.
Agora, você imagina uma igreja como a Central de Petrópolis, na época, já uns 3.000 membros, Gente, um presbitério com mais ou menos 40 presbíteros, mais ou menos. Era rinha de E galo. aí você era rinha de galo. E aí você ter lá um monte de situações. Aí eu lembro que eu estava do lado do pastor Paulo César, que ele era o meu discipulador, e um outro presbítero da igreja. E aí tem uma história lá, fulano de tal foi visto namorando dentro de um carro com uma mulher loira, e a esposa dele é morena. A gente tem que disciplinar esse cara. Aí o cara gritava assim, 3 meses! Aí, Era leilão. 3 meses. Cada um dá 3 meses. Aí o pastor falava assim, não, mas, poxa, alguém conversou com ele? E se a mulher dele pintou o cabelo? Pô, hoje, Ninguém sabia. alguém sabe. Podia ser a mulher dele que eu vi. Alguém conversou? Não, ninguém viu. Então, vamos conversar. Ninguém mandou um print. Você pode conversar com ele? Querendo um diálogo. Naquela época não tinha esse acesso todo tão grande com redes sociais, senão já tinham tirado foto e mandado para todo mundo. Mas aí, não, você vai conversar com ele? Vou. Aí, beleza. Aí, outro caso. E ele só falava 2 coisas. Era 3 meses ou 90 dias. Eram as 2 únicas palavras dele. 3 meses, 90 dias, 3 meses, 90 dias. Quando chega numa reunião e o outro fala assim, não, a gente tem que ouvir. Eu falei, pastor Paulo, pastor, você não acha que esse cara aí, pô, esse cara é terrível. Muito ferrenho, né? Esse cara aí, pô, esse cara é um ruim presbítero. Aí ele falou uma frase que eu guardo sempre comigo. Ele falou assim, cara, esse aí é um dos melhores presbíteros que a gente tem. Se todo mundo fosse como eu, querer acolher, a gente ia passar a mão na cabeça de todo mundo. Se todo mundo fosse como ele, querer se arrebentar, a gente ia arrebentar com todo mundo. Então a gente tem que ter equilíbrio. Então a gente precisa ter gente que seja bem rigoroso e gente que seja muito amoroso. Então você tem que ter o equilíbrio. Isso me ajudou pra caramba, entendeu? Hoje, quando tem uma junta diaconal lá, uma reunião, que alguém fala assim, não vou fazer aquilo, não vou comprar aquilo, para mim tá tranquilo, entendeu? Porque eu não levo pro lado pessoal, não acho que é algo ruim, não acho que é algo que a pessoa está querendo se contrapor à minha vontade, à minha visão. Uhum. Eu entendo que ela está querendo ver o bem da igreja. E muitas vezes, já aconteceu, em Piabetá eu queria trocar o púlpito antigo, não sei se vocês lembram do púlpito antigo, né? Que parecia lá um jazido de cemitério, né? Qual? De mármorezinho, assim. Aquele mármore quase um granito, branco, quase era dálmata. assim. Era um granitozinho, parecia assim, quase um e era negócio pesado, de túmulo, pesado demais. Eu queria trocar, e aí levei para a reunião, digo, não, vamos trocar e tal, e um púlpito novo, 2000, não sei o quê, e pá. Aí o diácono falou assim, pastor, mas o banheiro das irmãs está vazando água. As irmãs estão indo lá para o banheiro com água em cima da cabeça. Não é melhor a gente fazer obra no banheiro das irmãs e deixar o púlpito para depois? Ninguém teve ideia de colocar guarda-chuva lá dentro, né? Ninguém teve ideia. E aí, bom, enfim, e aí foi exatamente... Ele estava certo, cara, entendeu? Como é que eu ia deixar o banheiro e trocar o púlpito? O púlpito podia esperar naquele momento, entendeu? Depois, quando a gente trocou o banco, fizemos um pacotão, trocamos tudo. Enfim, agora vocês aí, mais jovens, trocam o púlpito pelo latão e tá tudo certo. Se eu soubesse... Só de vez em quando, não é sempre, não é sempre. Se eu soubesse, tinha comprado 5 latões, um para cada departamento. Ia ser mais barato, ia ser mais barato. Mais eficiente, não precisava estar tirando, colocando toda hora. Pois é. Claro, assim, foi um investimento bom, né? É um investimento bom. A minha coluna agradecia aquelas cadeirinhas novas. E dava medo, tá? Aliás, saudade, na hora de subir lá em cima, ver o púlpito assim... Olhava o pessoal todo, começava já a tremer, só Jesus na nossa vida. Mas, o pastor, é assim, dentro da estrutura da igreja, o que era preciso assim para ela ir a ser uma igreja independente, em questão assim, número de presbítero, número de diáconos, membros, isso interferiu na hora dela ser elevada? Então, assim, tem um padrão que a gente segue para uma congregação virar igreja. Ela tem que ter uma certa autonomia, né? Isso passa por número de membros, na faixa de 100 membros. Tem que ter maioria de adultos, porque se você tiver uma igreja com maioria de adolescentes e crianças e pré-adolescentes, no caso, você não consegue se bancar, se manter, né? Seria, no caso, mais os dizimista, né? Olhando para esse lado, de manutenção, de sendo dizimista. Então, tem que ter a igreja com maioria adulta, com mais ou menos 100 membros, uma faixa de arrecadação que dê para bancar um pastor titular ou um pastor integral, né, que tem uma diferença aí na nossa história sobre isso. Essa igreja tem que ter uma quantidade de líderes, presbíteros, diáconos, mas o que exige hoje para a gente, no mínimo,
um presbítero, uma equipe diaconal que seja 4, 5 diáconos, já daria para você ter uma igreja minimamente estruturada. Assim, não seria talvez aconselhado, eu acho que seria bom ter uns 3 presbíteros, uns 7, 8 diáconos, mas assim, na igreja de 100 membros, seria mais ou menos a proporção. Um diácono para cada 25 membros, um presbítero para cada 50 membros, é mais ou menos uma proporção. E aí o pastor, né? A igreja, tendo isso, ela já pode ser, a gente fala que ela pode ser emancipada, deixar de ser congregação de uma igreja e passar a ser uma igreja... independente? Não é independente, mas uma igreja sede, né? Uma igreja efetivamente não congregação, porque independente dentro do nosso modelo não vai ser, porque a gente está dentro de um distrito, dentro da região, então acaba não sendo independente. Né? O nosso modelo episcopal, ministerial, é diferente. Mas a igreja tem que ter uma estrutura mínima para isso acontecer. E, obviamente, a igreja sede tem que ter uma vontade disso acontecer. Né? Há casos que a congregação tem uma estrutura boa, mas a igreja sede depende dessa estrutura da congregação. Entendeu? Então, às vezes, a congregação arrecada um valor financeiro que mantém a igreja sede. E aí a igreja sede, se liberar aquela congregação, vai passar por um problema financeiro. Recurso, vai passar por um problema financeiro. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Entendeu? Então, a igreja sede querendo, tendo vontade, tendo possibilidade, ela libera. E o processo é a igreja sede liberar. A gente quer liberar essa congregação. E aí passa pelo concílio regional, todo o processo, e aí vira igreja. Piabetá foi fácil dela? Então, a gente tem, historicamente falando, Piabetá demorou 41 anos para virar igreja. Então, uma congregação de 41 anos para virar igreja. Então, assim, na década de 80, ela virou igreja por um período lá, historicamente tem isso lá, que ela virou igreja, mas ela virou igreja com um pastor que foi tirado. E aí, quando o pastor saiu uma galera com ele. Então, ela voltou a ser congregação, porque ela não tinha estrutura. Para se manter, né? Então, aí virou congregação. Ela foi congregação na origem, né? A congregação de Piabetá, ou a igreja de Piabetá hoje, mas ela tem uma origem há 50 anos atrás. Então, lá atrás, ela era originária de Fragoso. Depois ela virou igreja, teve esse problema, voltou como congregação de Suruí. E aí, nesse processo de Suruí, ela ficou, digamos aí, 20 anos ainda para poder virar igreja. Então, se a gente olhar por esse lado, demorou muito tempo para aquela congregação virar igreja. Só que nos últimos... antes de virar igreja, os últimos 7 anos dela, a chegada do Márcio lá, na época o pastor Josinei mandou o Márcio para Suruí, e a chegada dele lá mudou um pouco o patamar daquela congregação, ela começou a ganhar corpo. Sim. E aí, com a chegada do pastor Natanael em 2010, lá em Suruí, a congregação de Piabetá já estava com muita estrutura já pronta para ser igreja. Então o pastor Natanael chegou, viu isso, fez um projeto de 2 anos virar congregação Piabetá, em mais 2 anos seria 4 anos Conceição, e aí por diante. Ele fez um projeto assim. Em 2 anos, Piabetá já estava prontinha para ser igreja. E esses 2 últimos anos foram anos de motivação. Quem estava lá, a gente vai virar igreja, a gente precisa ter arrecadação, a gente precisa ter quantidade de membros. Então, o evangelismo foi forte. Investiram bem, então, para poder até chegar... A gente teve... Isso é uma coisa também importante, tá, Lucas? Porque, às vezes, a congregação tem investimento. Então, a congregação de Piabetá teve, primeiro, um investimento financeiro muito forte na época do pastor Josinei, porque quando ele botou o Márcio lá, o que ele fez? Ele liberou toda a verba da congregação para ficar lá. Então, hoje, as salas que nós temos lá de EBD, toda aquela estrutura lá da cozinha, aquela parte de trás da igreja, toda... São 5 salas, né? Na verdade, nós temos... 1, 2, são mais 4 em cima. Na verdade, só na parte de cima são 5 salas. São 5 em cima, 3 embaixo. Nós temos mais 3 salas embaixo, né? São 2 salas mais o gabinete pastoral. Então, a gente tem mais ou menos 8 salas que foram construídas, mais o espaço da cozinha. Sim. E isso só foi construído porque o pastor Josinei liberou a verba lá para ficar lá. Né? Isso até gerou depois uma dificuldade, porque não é o padrão. O padrão é a verba ser mandada para a sede, mas ele liberou. Isso ajudou muito na estrutura. Na estrutura. Inclusive, tem um obreiro ali que tinha um recurso financeiro para poder estar ali. Isso ajudou muito. Então, teve esse investimento. E depois, teve o investimento no sentido de dizer, pessoal, tem uma meta, vamos chegar lá. Então, a gente tem que correr para chegar lá. E aí, esses últimos 2 anos, o pastor Natanael tinha meta e o pessoal correndo para chegar nessa meta. Se cumprir, a gente vai. Se não cumprir, a gente não vai. E aí foi cumprido. Dentro daquilo que era necessário, foi cumprido. E aí virou igreja. Aí, nesse processo, não foi fácil, né? Mas e Piabetá virou uma igreja com muita estrutura, né? Quando eu fui mandado para Piabetá, para mim foi uma benção, porque eu cheguei numa congregação que estava virando igreja,
numa realidade muito diferente de outras, entendeu? Geralmente é uma congregação que vai lutando para virar igreja, e quando vira igreja, já está assim, quase chegando no final da corrida, sem fôlego. Perdendo a força já, né? Sem fôlego. Não, o Piabetá estava no auge, assim, entendeu? Então, assim, a gente chegou num processo muito bom. Em 3 meses, em Piabetá, a gente recebeu 40 pessoas na minha chegada. Era uma coisa assim... Uma quantidade boa já. Parecia um avivamento acontecendo, assim, entendeu? Obviamente, depois as coisas vão entrando no mesmo eixo e tal, meio que se acomodando, infelizmente. Até mudar de pastor de novo, e aí o processo itinerante aí da igreja que faz parte desse processo, né? É assim, na questão da itinerância do senhor, como que foi essa transição lá de Petrópolis para vir para Piabetá e o senhor ter que ficar aqui integralmente, assim, como que o senhor reagiu a isso? Então, para mim foi mudança. tranquilo, porque assim, a gente é preparado para isso. Inclusive, eu acho que assim, uma das perdas que a gente está tendo hoje na igreja é a compreensão da itinerância, que é um modelo bem wesleyano, assim, John Wesley mesmo, né? Por que a gente é itinerante? Porque a gente assumiu a identidade wesleyana, que não é assim, um dia alguém que achou que a itinerância era necessária. Não, a gente assumiu a identidade wesleyana, que era muito do John Wesley. O John Wesley tinha, anualmente, não era de 2 em 2 anos, mas anualmente ele reunia os seus pregadores e mandava ele para pregar em alguns lugares. Não tinha essa ideia de igreja ainda, porque o metodismo no nascedouro não tinha igrejas, eram pregadores que iam para as cidades e para os bairros pregarem. Mas o Wesley, ele fazia uma reunião e ele mandava esse pessoal anualmente. Então o pessoal voltava, prestava relatório, pregamos, tantas almas que nós ganhamos, e eles iam para esses lugares pregar. Então o movimento metodista inglês, o movimento metodista americano, de qual nós somos originários, ele é itinerante, seus líderes são itinerantes, seus pastores são itinerantes. E aí a gente é preparado, desde o momento de seminário, a gente é preparado para ser itinerante, entendeu? Para saber que a gente vai ser mudado. Já entra, então, já ciente de que tem essa já entra ciente disso, já sabe disso. Eu terminei, antes quando eu ingressei como aspirante, eu terminei o noivado por causa disso. Entendeu? Porque a minha noiva falou assim, não, eu não quero mudar. Eu falei, mas eu vou mudar. Assim, eu já sabia. Lá, quando eu ingressei, eu falei, eu posso mudar de cidade. Mas se você for mudar, eu não vou mudar. Eu vou... E ela colocou o senhor contra a parede? Não, ela disse assim, não, eu não quero mudar, eu quero ficar aqui. E eu disse, mas eu vou mudar. E aí tinha um problema sério ali. E assim, eu ouvi claramente Deus dizendo para mim, não tem como você ter uma esposa que não acompanhe você. Eu já tinha noção plena disso, entendeu? Então, assim, a gente já vem preparado para isso. No seminário, na história metodista... O senhor já entendia que esse já era o chamado que Deus tinha para a vida do senhor, então, né? E eu acho que todo pastor wesleyano sabe, de certa forma, disso. Sabe que vai ser itinerante, vai ter mudança. Hoje, a itinerância é bem menor do que já foi. Houve uma época na nossa igreja que era de ano a ano, às vezes tinha gente que era mudado. Tem um pastor nosso que ele falou que estava 6 meses na igreja, ligaram para ele, mandaram para outro lugar, ficou até o final do ano, já ligaram e mandaram para ele outro lugar, entendeu? Era rápido. Então tinha assim, o cara ficar 6 meses, em 2 anos o cara passava por 3 igrejas, entendeu? Acontecia isso. Hoje não, hoje é muito mais bem pensado, muito mais sólido, a gente está aí. Se eu for voltar no tempo, e eu fui conversar com os pastores da década de 80, eles vão olhar para mim e dizer, quem esse cara é aí? Que vai ficar 10 anos na igreja. Eu já estou 9 anos em Piabetá, vai ficar 10. Então, assim, e a maioria dos pastores da minha geração são assim, vários pastores que têm muito tempo de igreja, né? Que estão 10, 12, 16, 15. Tem casos extremos aí de gente muito mais tempo, mas assim, estou falando naturalmente hoje, 8 anos é um tempo razoável para você ficar na igreja. Então, a itinerância é bem menor. Mas, assim, eu já estava preparado. Então, para mim, não tinha nenhum problema com isso. E eu já fazia tanta diferença. Então, eu já sabia. E, no meu caso, eu ainda fui perguntado. O pastor ligou para mim e falou, você aceita largar o teu trabalho para assumir uma igreja integralmente? Eu falei, aceito. Tá de boa. Porque também, no meu coração, já estava preparando. Meu último ano no meu trabalho, eu conversei com o meu patrão, falei para ele que eu podia sair, pedi para ele colocar alguém para treinar no meu lugar. Já tinha assim, antecipando a saída. E eu nunca fiz isso, mas eu já tinha um sentimento, eu acreditava já que isso ia acontecer, e Deus já estava preparando meu coração. E começam a acontecer coisas na vida da gente que vão preparando também. Por exemplo, um mês antes de eu vir para cá, de eu ser nomeado para Piabetá, entraram na minha casa em Petrópolis e roubaram o meu laptop. Entendeu? Na época. Entraram dentro da minha casa de noite.
A Sandra ficou quase 2 semanas sem querer sair no quintal, entendeu? Por conta Da invasão. de terem entrado na nossa casa, de terem assim, alguém entrou na nossa casa de noite, e se eu acordo, se eu vou, se o cara tá armado. E aquilo já vai preparando o coração da gente para não ficar pegado às coisas, entendeu? Então, assim, o coração já é itinerante. Então, hoje, a gente não sentiu tanto. E tem outro fator, que é o fator igreja. Quando você sai de uma cidade como Petrópolis, de pessoas mais para dentro, de pessoas mais fechadas, e você vai para um lugar de pessoas mais abertas, como Baixada, região metropolitana, para um pastor, para mim foi muito bom, entendeu? Para mim foi muito legal. Eu lembro assim, na primeira semana que eu estava em Piabetá, e falar assim, vai ter um evangelismo ali na Rua 1, a rua que fica atrás da igreja. Falei, beleza. Aí, quando deu, segunda-feira, falei, beleza. Cheguei segunda-feira, falei para a Sandra, vamos lá para o evangelismo. Você sabe como é que é o evangelismo, né? 2, 3 pessoas, a gente foi preparado para isso, que era o que a gente via lá em Petrópolis. 2, 3 pessoas ali na rua e tal, vamos lá. Quando a gente chegou na Rua 1, na época acho que era o Marcinho, o diácono Márcio, que era o líder de evangelismo, ele já tinha fechado a rua, tinha 50 cadeiras, pessoal sentado, o Ministério de Louvor pronto já para tocar, ele já tinha puxado uma luz de um irmão lá chamado Celso para poder a gente botar o som na rua. Eu cheguei, olhei para aquilo, 50 pessoas, já tudo montado, e falou, ó, fulano vai cantar, fulano vai ter oportunidade, eu vou dirigir, 8 horas eu dou para o senhor pregar, tá tudo pronto. Aí eu falei, caramba, entendeu? Era muito diferente da minha realidade, entendeu? Então a minha mudança foi muito tranquila em relação a isso. Em relação a assumir a igreja, em relação a trabalhar integralmente na igreja. Então, lá, parar de trabalhar e ficar só dedicando à igreja, isso foi bom. Então, a mudança foi mais fácil. A única dificuldade maior era o clima, né? Porque Petrópolis tinha um clima mais ameno. Então, eu sofri de noite. Que é 40 graus. Sofri de noite. Na verdade, de manhã não, porque lugares com ar-condicionado e tal, e calor, tranquilo. De noite que era o problema, porque Petrópolis quebra a temperatura de noite, cai muito a temperatura. Então, você dorme muito fresco. Mas aqui não. Aqui a temperatura, teve um dia que eu vi... É deserto. Teve um dia que estava 28 graus, 2 horas da manhã. Falei, que isso, cara, 28 graus, 2 horas da manhã? Aí eu suava, aí foi pesado. Mas, fora isso... É doído. Falando quando você assumiu a igreja aqui, bora botar aqui. Colocar em jogo, Botar então. fogo, botar aqui fogo na fogueira. Como assim, como é você, como pastor, lidar com crente? Você sincero. Eu, não sendo pastor, tem vezes que eu quero pegar o crente e já mandar ele para Jesus logo, que eu não suporto. Mas o pastor, eu posso fazer isso, eu posso só falar assim, não posso também, não posso, né? Mas eu posso, mas você como pastor, você não pode simplesmente falar assim, vai se ferrar. Você não pode. Então, como você... direto, né? Como você conseguir... Ser direto sem magoar. Modelar um cristão, porque crente é complicado. Todo mundo é complicado, mas crente é um pouco mais complicado. Não, eu acho que, na verdade, ser humano é complicado, de modo geral. Tem uns que abusam, né, pastor? Por exemplo, eu trabalhava, antes de estar pastoreando integralmente, eu trabalhava num lugar com departamento pessoal e com RH. Então, eu lidava com 350 funcionários de uma empresa. Eita. Quando você lida com 350 funcionários de uma empresa, aí você lida... Não é igual lidar com igreja como lidar com empresa. Porque na empresa, você tem critérios e se o cara fez alguma coisa errada, ele é mandado embora. Então, você tem norma. Na igreja, ninguém pode ser mandado embora, né? Você fez agora psicanálise, né, Juan? Você sabe que tem lá a quantidade de consultas que você dá para a pessoa. A pessoa está mais ou menos bem, o que você faz? Dá alta para ela. Na igreja, você nunca dá alta para ninguém. Você fica ali eternamente com problema, entendeu? Mas, assim, lidar com pessoas e com o ser humano é difícil. O problema, às vezes, que se dá, às vezes a gente tem a dificuldade com as pessoas, é porque essa relação é difícil e a gente fica meio que aborrecido de ver coisas que seriam muito simples de resolver e das pessoas fazerem coisas absurdas, assim. Arrumar problema por causa de uma bobeirinha aqui, uma bobeirinha ali, o lugar que senta, a música que cantou. Às vezes são coisas assim, muito complicadas. Mas por outro lado, aí entra, assim, eu acho que um pastor, ele tem um chamado para essa área específica, entendeu? Então, por exemplo, eu não conseguiria fazer cálculos físicos para uma construção. Eu acho horrível, eu odeio cálculo. Então, eu olho para o engenheiro e falo, como é que você consegue fazer esse cálculo? Como é que você consegue imaginar uma casa? Como é que você consegue projetar? Então, para mim, isso é horrível. Eu não conseguiria ficar cortando uma veiazinha assim e tal, 1 milímetro de centímetro de uma veiazinha para alguém fazer uma operação de coração, tirar o coração de alguém, botar não sei o que lá no lugar e botar o coração no lugar. Não conseguiria, entendeu? Então, assim... Então, cada um que tem a sua área consegue fazer bem feito a sua área. Eu me apaixonei por pessoas quando comecei a fazer o seminário. Eu queria ser pregador.
Eu mudei de pregador para pastor porque eu me apaixonei por lidar com pessoas. Então, tem uma expressão que o pessoal fala assim, melhor lidar com bicho do que com gente. Eu discordo, cara. Eu acho bicho muito difícil de lidar, entendeu? É complicado demais, entendeu? A gente teve a cachorrinha lá em casa lá durante 1 ano que ela ficou lá. Foi terrível. Fazia cocô no lugar que não impróprio, latia na hora imprópria. O vizinho foi ter um neném lá, ficava latindo quando o vizinho, o bebê chorava. Então, assim, acho complicado de lidar. Mas ela não te persegue. Não fala mal de tu. Mas dependendo do cachorro, ele já viu o cachorro que morde o dono, que dependendo da raça, ou então que morde o vizinho, ou o cachorro do vizinho que te morde. Eu já fui mordido 2 vezes por cachorro, então sei bem que é isso. Tem prós e contras. Então. Mas assim, ser humano é difícil, porque há uma complexidade na gente. Mas assim, para quem tem um chamado, no sentido de lidar, não só na igreja, mas de lidar com pessoas, já é mais fácil. No sentido de igreja, se torna às vezes mais difícil porque, como você disse, ser crente é algo meio difícil. Tem pessoas que pedem coisas assim, absurdas, né? Então, assim, como pastor, já fiz Uber para cachorro, assim, levar cachorro no veterinário. Já teve gente que pediu para eu pagar a conta. Pastor, você não está fazendo nada mesmo, tem como ir no banco pagar a conta para mim? Né? Então, tem essas situações. Só prega domingo mesmo. Já lançou mesmo, né? Não está fazendo nada. Então, acontece essas coisas. Mas, assim, de certa forma, a gente é tranquilo isso. E aí tem outro fator também. Quando você tem uma família estruturada, né? Onde é que você vai chorar as mágoas? Na família. Então você vai chegar dentro de casa e dizer: aquele garoto me fez raiva, aquela menina fez isso, aquela mulher fez aquilo, aquele fulano falou isso, não era para falar. Tem isso. O que talvez me dê mais problema no pastoreio não é só a questão de lidar com as pessoas ou do crente ser esquisito. É da questão cultural, litúrgica, entendeu? Então é alguém que pega a palavra e tem que orar e vai contar uma história. É alguém que deveria falar na hora da oferta, sobre a oferta, e aí vai falar alguma outra coisa que tem nada a ver, a guerra na Ucrânia, entendeu? Acho que, nesse sentido de liturgia, as coisas são... Eu fico mais chateado. Alguém que prega um negócio que não tem nada a ver, alguém que canta uma música esquisita, aí tem mais a ver isso, entendeu? Mas, fora isso, acho que é tranquilo lidar com as pessoas. Sim. Qual o teu projeto agora para a igreja, assim? Que você quer agora, assim, você está 9 anos na igreja, você olha para a igreja assim, beleza, eu quero transformar a igreja em tal projeto, eu quero tal coisa para a igreja. Assim, o que você olha para a igreja e você quer para ela? Que querendo ou não, como eu vejo a itinerância, eu acho que itinerância para o pastor é não deixar na zona de conforto. Eu acho que o pastor metodista ele não pode se manter na zona de conforto, porque por uma hora ou outra ele vai ter que viajar. Mas acho que o crente em si ele se mantém muito na zona de conforto. Tem muito crente que eu falo que ele se sente muito confortável em estar no banco. Em sentar ali, ele vai, senta, assiste o culto, canta ter louvor, dá a oferta dele, ouve o pastor falar meia hora, 40 minutos, vai embora. E a vida do pastor não é assim, porque as pessoas não entendem muito como a vida de pastor né? Que é você se doar para a igreja, que não. Você tá 1 da manhã, você tá tendo que responder mensagem de crente. Às vezes, às 4 horas, você tem que acordar e tem que levar a pessoa para um médico. E a pessoa não entende isso. Assim, qual é o teu projeto assim, para a igreja? Assim, Então, hoje, na verdade, a gente está com a igreja mudando, né, fisicamente de lugar, para um lugar maior. Então, o projeto para a igreja hoje é estruturar essa igreja nesse lugar maior. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, porque é tudo novo, né? Então, é como se eu estivesse pastoreando uma igreja nova agora. Então, parece... Tanto é que eu nem tirei férias esse ano por causa disso. A igreja de Piabetá é uma igreja nova agora. Então, a gente precisa perceber isso, precisa mudar a mentalidade, precisa ter novos desafios, né? Então, assim, elementos novos estão entrando. A questão da mídia, por exemplo, né? A gente está aqui num processo de mídia social novo. E a igreja tem processos... Então, acho que o projeto é estruturar essa igreja nova, que a igreja possa ter transmissão, que a gente consiga alcançar pessoas através de uma transmissão boa. Então, é um projeto para a igreja de ter uma transmissão boa, mas é transformar essa estrutura que nós temos hoje, a gente está nessa fase de mudança, para uma igreja num patamar um pouco maior, né? Para a gente alcançar a cidade. Então, a gente tem vários projetos nesse sentido, de estruturar a igreja para elevancar ela a fazer coisas maiores. Por exemplo, a gente está iniciando um projeto na igreja agora de colocar dentro da igreja uma universidade, assim, uma universidade talvez seja um termo pesado, mas é um ensino de nível superior. Então, a gente vai ter isso possibilitando trazer alguns recursos para a igreja. Essas coisas são coisas que vão sendo agregadas. Transmissão, por exemplo, do culto. A gente está todo nesse projeto de conseguir fazer uma transmissão legal.
são estruturas que a gente está dando para a igreja para ela ter um patamar maior. Como você disse, a gente, de certa forma, saiu de uma zona de conforto da igreja que nós estávamos por um tempo um pouco maior. Então, o projeto de igreja agora é que ela se estabilize nesse novo patamar de igreja novo, entendeu? E aí, obviamente, é o que você falou, ministérios novos vão surgindo, né, coisas novas vão surgindo. Por exemplo, a gente está com um ministério novo lá agora de esporte que está atuando toda segunda-feira e tem sido muito legal. A gente tem tido uma aceitação muito legal, pessoas indo lá para o Colégio Modelo, mais de 30 pessoas, eu tenho contado quase 50 pessoas lá toda segunda-feira se mobilizando. Então, assim, são estruturas que vão chegando, agregando, ministérios novos que vão chegando, e dentro de um tempo novo da Igreja Joia-Helena também, né? Porque a Igreja Joia-Helena está mudando, a gente mudou de departamento para ministério, então esse novo modelo de igreja é o que tem que ser estruturado para que a igreja caminhe. Esse ano é ano de concílio, não sei como é que vai ser o final do ano aí, se tiver mudança pastoral, está vindo outro pastor também, mas, de certa forma, a gente ter essa estrutura durante esse ano para a gente poder caminhar, entendeu? Cauã Pastor, imagina, já imaginou? Cauã Pastor? Cauã Pastor. Dizem que ele ia ter chamado. O pastor Alessandro já falou várias coisas no ouvido dele aí. Vai liberar fofoca na igreja, né? Vou liberar no podcast. Vai liberar... Pode? Pode. Pastor, eu queria trazer um tema associado mais à atualidade e queria falar sobre profissões, assim, em relação aos cristãos. Tipo assim, porque eu tinha visto o vídeo uma vez que o pastor disse que tinha certas restrições em algumas profissões que os cristãos devem atuar. O que o senhor acha sobre isso? Se o senhor tem alguma que você vê assim que um cristão não deveria atuar, ou todas as profissões seriam úteis para levar o cristianismo, algo do tipo? Assim, a gente poderia fazer tentar tirar um pouco do foco da tua palavra, da tua pergunta, para tentar dizer assim, o que é uma profissão de verdade, entendeu? E jogar isso para uma questão mais específica. Mas, assim, sendo bem simplório em tratar qualquer atividade como profissão, assim, existem profissões que, de fato, o cristão não pode atuar de forma nenhuma naquela profissão, se considerar isso uma profissão, e existe outra que é um risco muito grande de que ele atue, que não é problema ele atuar, mas que é um risco muito grande de que ele atue. Então, por exemplo, uma cristã não pode ser uma prostituta, né? Não dá para ser prostituta. Tipo assim, né? Já a pessoa dá o dízimo lá, pastor, eu tive tantas relações sexuais esse mês lá, e eu tenho anotado tudinho, cobro R$100 cada um, eu tive 100 homens, ganhei 10 mil, entendeu? E vou dar o dízimo. Não dá. Um cristão não pode ser um cara que anota o jogo do bicho, cara, um contraventor. Não dá para ele fazer isso, entendeu? Eu tenho um sonho aqui, sonho em Jacaré, não posso apostar, pastor? Isso pode vir, né? Pois é, tem gente que tem até revelação com o número aí da Mega Sena, né? Alguém morreu, joga no bicho, joga no bicho. Pois é. Então, assim, seriam profissões que um cristão não deveria atuar, né, nessa área, entendeu? Agora, tem profissões que são riscos, né? Que não é o problema do cristão atuar ali, é o risco de atuar naquela profissão. Aí você diria qual? Por exemplo, policial. A gente pode ter vários cristãos policiais, não tem nenhum problema que isso aconteça. Mas é um risco, é complicado, não porque o cara vai ter que matar alguém, tirar a vida e usar arma, mas o meio que ele está ali é complicado porque ele está lidando diretamente com bandido, com corrupção, com tráfico, com um monte de elementos que é perigoso para ele, entendeu? Um cristão, por exemplo, no comércio, tranquilo, mas será que é válido um cristão no comércio vender bebida alcoólica, vender cigarro? Na minha concepção, não. Eu já perdi um membro uma vez por causa disso. Ele vendia algo e ele queria vender bebida alcoólica, me perguntou se podia ou não, eu falei que não. O outro pastor lá que ele perguntou falou que sim. Ele foi para a igreja do cara lá, entendeu? Maravilha. Assim, é um problema meu, eu acho que não deveria, entendeu? Ele vender bebida alcoólica, vender cigarro, é uma coisa que eu acho que não deveria acontecer. Então, assim, é uma pressão de risco nessa área. Jogador de futebol. Pô, negócio legal, né? Mas você conhece um jogador de futebol crente que deu testemunho legal mesmo, né? É difícil, entendeu? É um meio difícil para isso. Então, assim, não é que não possa, mas é um caminho perigoso, às vezes, em determinadas profissões. Mas, por exemplo, eu não tenho um problema, por exemplo, de alguém que trabalhe numa fábrica, né? Sei lá, tem muitos crentes aí, talvez algumas pessoas estejam ouvindo a gente, trabalham numa fábrica de bebida, né? Não tem problema com isso, entendeu? Porque ele trabalha numa fábrica, numa função lá dentro dessa fábrica.
Porque necessariamente ele não está trabalhando diretamente na propagação de que aquela bebida chegue em algum ambiente. Então, eu não veria problema nisso. Para mim, não teria problema desse cara trabalhar lá. Mas há profissões, efetivamente, que eu acho que crente não deve atuar. E existem profissões que a gente acha que tem a cara do crente, assim, mas não necessariamente essa é a profissão de um crente, né? Sei lá, a gente acha que o cara que é enfermeiro, que é médico, né, que ajuda alguém, alguma coisa humanitária, é muito de crente. Mas, às vezes, não. Às vezes, uma outra área é. Eu tinha um preconceito enorme na minha infância com advogado, que eu achava que advogado era uma profissão de mentiroso, assim, que o cara tinha que defender uma tese mentirosa e tal. Hoje eu vejo que não, entendeu? Então, assim, mas eu acho que existem profissões realmente que são restritas. O senhor tocou nesse assunto do policial. Tipo assim, que não seria... caso ele precise cancelar um CPF. Vamos dizer assim. Como que a igreja se posicionaria em relação a isso? Então, no exercício da profissão, se você tem uma necessidade de fazer isso por uso da profissão, e aí não é só a igreja. Acho que na igreja e na sociedade. O problema não é um policial matar alguém. O problema é o policial matar alguém no exercício da profissão dele. Não tem como o cara entrar... Teve um rapaz que entrou na igreja que estava com problema, afastado da polícia, estava na psiquiatria. Por quê? Subiu na favela atirando, 2 amigos que fizeram com ele academia, são amigos pessoais dele, foram para a polícia junto, passaram no concurso junto, fizeram academia junto, subiram no morro atirando. O cara lá do alto do morro deu um tiro na cabeça, estourou a cabeça de um, caiu lá no chão já morto. Deu tiro na perna do outro e o cara teve que jogar para o lado, atiraram na ambulância, não deixaram a ambulância subir, o cara teve hemorragia, morreu. Perdeu 2 amigos na operação. Esse cara não tem como subir um morro com flor na mão, dizendo, Senhor, Deus, Jesus te ama. Ele está num processo de guerra. É um processo de uma guerra que é meio que velada, mas que existe, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é isso todo dia. Então, esse cara está no exercício da profissão dele na guerra. Ele está atirando e possivelmente cancelando o CPF, na tua expressão aí, por uma defesa pessoal dele, por uma defesa de uma invasão de território, de tomada de território, que é a fruto da profissão dele. Então, isso aí está tranquilo. O problema é outras questões. Se esse cara vai fazer isso, ele está lá em casa com a arma dele, o vizinho dele xinga ele e vai lá dar um tiro. Aí é outra história, entendeu? Ou a gente tem, no Rio de Janeiro, processos muito fortes de policiais envolvidos com milícias. Então, esse processo de milicianos que fazem esse processo de matar pessoas por causa de um outro objetivo é muito forte. E aí você tem um policial crente envolvido com milícia, é um negócio absurdo. É possível que a gente tenha vários aí, entendeu? Mas aí é algo que aí não é cabível. Ou gente que tem um processo de corrupção muito sério e tal, envolvido dentro de alguns grupos de tráfico. Então, isso também é complicado. Mas, se o cara tiver que fazer isso no exercício da profissão dele, não tem problema nenhum, como um soldado que vai para a guerra vai fazer no exercício da função dele, não há nenhum problema para isso. Falar que a Bíblia, por exemplo, tem respaldo para alguma coisa, pode ser manipulado, mas a gente poderia usar a Bíblia para isso em vários elementos, né? Houve guerra durante todo o Antigo Testamento na Bíblia, e naquele processo de guerra a morte era muito cabível, inclusive de famílias inteiras, de grupos inteiros dos inimigos de Israel, por exemplo, né? Então, é possível isso. Então, não teria nenhum problema nesse sentido. Aqui, última pergunta, então, para poder fechar. Assim, acho que é mais para o público que está assistindo do que realmente para a gente. Como o senhor consegue se manter tanto tempo assim na vida espiritual, para conseguir manter ela abrasada? Igual diz, acho que em Levítico, que diz que a chama arderá continuamente no altar. O que você faz para manter a chama abrasada? E também dá um conselho para quem estiver assistindo em como fazer para poder manter a chama sempre acesa. Para ela não se apagar e a pessoa acabar se esfriando. Então, isso talvez seja um grande desafio do nosso tempo, da nossa geração, seja um grande desafio para alguém se manter bem. E, voltando para a ideia de Wesley, né, do coração abrasado, do que ele experimentou e do que isso representa para ele e representa para nós, ter um coração abrasado e viver uma história de coração abrasado contínua depende de intimidade com Deus. Então, assim, tudo que me gera intimidade vai me manter um coração abrasado. O problema é que existem fatores de inibição dessa intimidade, né?
que o tempo todo fazem que a gente perca tempo com coisas que não nos levem para ter intimidade com Deus. Então, Jesus fala sobre a espiritualidade, no Sermão do Monte, de 3 princípios para uma espiritualidade que seja viva. Quais são esses 3 princípios que ele fala dessa espiritualidade viva? Oração, jejum e ajuda ao próximo. Então, ele fala dessas 3 espiritualidades no nível da intimidade. Porque ele fala, ora sozinho no teu quarto, jejua sem que ninguém saiba que você está jejuando e ajude sem que ninguém saiba que você está ajudando. Inclusive, nesse tempo que a gente tem vivido aí, são coisas bem interessantes, porque é o paradoxo entre fazer e ter intimidade com Deus e mostrar o que a gente está fazendo, né? Entre a publicidade, o marketing e a nossa intimidade com Deus. Ações devem ser mostradas, devem ser reveladas, mas intimidade não. Ninguém mostra o que é íntimo dentro de uma casa, ninguém mostra o que é íntimo dentro de um relacionamento conjugal, num quarto, né? Então, assim, não há essa possibilidade disso acontecer. Então, por exemplo, quando meus filhos vão para a casa de alguém, eu deixo eles dormir na casa de alguém, há recomendações. O que acontece dentro de casa, entre nós, são coisas particulares nossas. Não vai ficar saindo por aí falando as nossas coisas, o que a gente faz. Por quê? Intimidade. É coisa que acontece só na casa. O que acontece no meu quarto com a minha esposa é intimidade. Meus filhos não têm que ter acesso a isso. Então, intimidade. O que acontece comigo em relação a Deus é intimidade. O fruto disso, Juan, é que a intimidade com Deus gera um coração abrasado. Então, assim, meu conselho para quem está ouvindo a gente aí, você quer ter coração abrasado, não se esfriar, mantenha a intimidade em alta com Deus. Porque o que vai fazer a gente se esfriar é quando a gente vai perdendo intimidade. É quando o tempo de celular é mais importante do que o tempo de oração. É quando o tempo vendo uma série na Netflix, fazer uma... Como é que chama? Maratonar de madrugada. É legal, mas passar a madrugada orando não tem valor nenhum. Uma vigília não tem valor, mas maratonar tem. Quando essas coisas são mais importantes, a gente começa a perder a intimidade e aí o coração começa a perder o fogo. O que gera fogo? Coração ardendo. Intimidade com Deus. Orando, e aí necessariamente não é oração de domingo na igreja, mas é oração do quarto, em particular, jejuando, ou seja, buscando intimidade, tempo a sós com Deus, e ajudando o próximo, sem tirar selfie para dizer que está ajudando, dizer entreguei 20 cestas básicas, mas na ajuda cotidiana. É 1 quilo de alimento que eu levo e ninguém sabe, pagando a inscrição de alguém num evento sem ninguém saber. Essas coisas vão gerando em nós a capacidade da gente poder ter um coração íntimo de Deus e isso gera um coração abrasado. Legal? Isso. Acho que vou terminar. Maravilha. A gente queria agradecer a todos vocês que assistiram esse podcast. Foi o primeiro que a gente fez. A gente pede desculpa pelo nervosismo e tudo mais. Mas a gente queria agradecer também o pastor que se propôs estar aqui nesse primeiro podcast que a gente está gravando. E ao Rômulo, que cedeu o espaço para a gente estar gravando aqui o nosso primeiro podcast. Lempe Produtora, que está nos auxiliando aí nesse processo. Bate palma, bate palma. Efeitos sonoros, em tudo pago. Sim. Valeu, gente.